Palavra da Verdade, devocional de 15 de março. A face indesejada do amor. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, versos 5 e 6. É comum associarmos o beijo ao amor e o ato de ferir ao ódio. Contudo, segundo o texto da nossa meditação, esta é uma visão reducionista do amor. Nossa sociedade permissiva e relativista não tolera a repreensão nem as palavras duras. Ela associa o amor ao elogio e a palavras de afirmação. Conquanto ambas estas coisas façam parte das ações do amor, elas não o definem. Pois se a pessoa amada está caminhando num caminho de autodestruição, suas ações autodestrutivas não devem ser encorajadas, mas repreendidas. Se você vê alguém que ama caminhando para o precipício, você vai encorajá-lo a prosseguir com palavras de afirmação? É claro que não. Mas é precisamente isto que o mundo perdido faz. Por terem mudado a verdade de Deus em mentira, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, conforme está escrito em Romanos 1, 25 e 32. O amor biblicamente definido, no entanto, repreende e até mesmo fere, se a ferida vai trazer cura. Pelo menos é o que diz o nosso texto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Não se trata aqui de uma defesa da violência física ou verbal, da blasfêmia ou injúria, ou quaisquer tipos de maus tratos que vilipendiam o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nosso texto está falando de repreensão. Contudo, todos concordaremos que muitas palavras e atitudes que em si mesmas não são violentas causam-nos dor ao nos revelar nossos pecados e nos expor à vergonha, ferindo o nosso orgulho. Elas produzem a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, conforme 2 Coríntios 7,10. Em nosso texto, as expressões repreensão franca e amor encoberto formam um paralelo de contraste cujo sentido pretendido é o de apresentar a ausência de repreensão como um sinônimo do amor encoberto. Desse modo, a repreensão é uma expressão do genuíno amor. É claro que tal repreensão deve ter como parâmetro a lei de Deus registrada nas Escrituras e não nosso próprio conceito do que é certo ou errado. Mas no mundo do politicamente correto, chamar o pecado de pecado é considerado intolerância e falta de amor. E não são poucos os cristãos que engolem esta mentalidade nefasta que bajula o ímpio empurrando-o para o precipício. Muitos pais, por exemplo, com medo de prejudicar a autoestima dos filhos, deixam de discipliná-los e reprová-los quando desobedecem em nome do amor. Contudo, a palavra de Deus diz que o que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina, em Provérbios 13, 24. Ela também nos ensina que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, em Hebreus 12, 6, que é uma citação de Provérbios 3, 12. A maioria das pessoas gosta de mencionar que Jesus acolhia os pecadores e comia com eles, bem como de recordar suas palavras de consolo. Todavia, elas não notam igualmente que ele chamava todos ao arrependimento, muitas vezes com palavras duras. Certa feita, nosso Senhor falou por 2 vezes aos seus ouvintes: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, em Lucas 13, versos 3 e 5. Foi Jesus, mais do que qualquer profeta ou apóstolo, que descreveu a natureza terrível do inferno. Ele o descreveu como uma fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes, em Mateus 13, 41 e 42, e como um lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, em Marcos 9, 48. E falou isto para os seus discípulos. Num de seus confrontos com seu auditório, muitos dos que o seguiam disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Em João 6,60. João também registra no mesmo capítulo que a essa altura do seu ministério, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, ficando somente os 12, conforme o verso 66. John Piper observou com razão que Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas, e é isso que o amor faz. O oposto é bajulação. Precisamos aprender a repreender aqueles a quem amamos. Devemos fazê-lo com base na lei de Deus, como pecadores falando a outros pecadores, tomando o cuidado de tirar a trave do próprio olho antes de tirar o argueiro do olho alheio. Mas não devemos nos furtar a repreender a quem amamos.
Nem tampouco devemos rejeitar aquele que nos repreende na palavra, pois os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada, como está escrito em Provérbios 15:31. Esta é uma face indesejada e impopular do amor. Contudo, é uma das formas pelas quais o amor cobre multidão de pecados, como está escrito em Tiago 5:19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.